Vamos ver aqui o Jamil Chad. E depois, gente, vou encerrar a live, tá, turma? Preciso do apoio de vocês. Vamos lá, turma! Bora! É mentira. É mentira. O Daniel Pérez, que é um deputado estadual, nunca teve nenhum cargo diplomático, ele sequer foi aprovado no Senado norte-americano. Então, como é que o governo norte-americano quer retaliar o Brasil por algo que nem o Senado norte-americano fez ainda? Um absurdo total. Ou seja, não é por isso, gente. Não é por conta do Daniel Pérez. Não é por conta da transformação desse caso, da aprovação do embaixador, do novo embaixador americano no Brasil, como uma espécie de argumento para fazer esse gesto. Não. Esse gesto foi pensado para atingir, eu diria, 3 objetivos, William. O primeiro deles, simbólico, sem dúvida nenhuma, uma ruptura entre Brasil e Estados Unidos. É isso que representa, quando você, basicamente, tira o mandato daquele embaixador, ou no caso da embaixadora Maria Luísa Viotti. Foi isso que aconteceu. O mandato dela como embaixadora foi retirado. 2, o Brasil fica sem canal de comunicação oficial com o governo norte-americano. Porque no protocolo diplomático é muito simples. Ministro fala com o ministro, presidente fala com o presidente, secretário fala com o secretário e embaixador fala com o embaixador. Ou seja, o Brasil hoje fica sem um canal oficial para conversar com o governo Trump. Mas tem um terceiro aspecto muito importante nessa história, que é muito parecido, ou vai na direção que o professor acabou de citar. Com essa decisão, o governo Trump está dizendo o seguinte: na relação bilateral com o Brasil ou com qualquer país do mundo, quem manda, quem determina a forma da relação somos nós. Não é nada recíproco. Não existe reciprocidade. Somos nós que determinamos como, com quem e quando nós queremos falar. E é essa a atitude do governo norte-americano. E, claro, vamos entender que isso faz parte, sim, do maior ataque à soberania brasileira desde 1964. Não é um caso isolado, como a nota do Palácio Planalto colocou, e tampouco é uma questão diplomática. Isso não é, isso é só um argumento extra. Assim como as tarifas não eram comerciais. As tarifas não eram por conta de um déficit americano com o Brasil. Não há. Eles têm superávit. No caso da Lei Magnitsky, não era por liberdade de expressão. Não era por liberdade de expressão. E, nesse caso, não é uma crise diplomática. É uma interferência, uma ingerência, obviamente, no processo eleitoral brasileiro. Ô, Jamil, que bom que você está de volta, ainda mais numa hora dessa. Eu queria saber de você o seguinte: primeiro, qual é a consequência prática dela ficar sem o visto? E segundo, se o governo brasileiro já decidiu o que vai fazer, se vai chamá-la de volta para o Brasil, se vai deixá-la nos Estados Unidos marcando posição, né? Porque ontem o que eu ouvi no Itamaraty foi indo justamente concordando com você, que o que os Estados Unidos fizeram ontem foi um gangsterismo diplomático, gangster, ou seja, eles nem usam canais oficiais para informar o que estão fazendo, eles mandam o recado por Paulo Figueiredo, sabe? Então, é desqualificado, né? A coisa é muito feia. É muito feio, Elô. Bom estar contigo de novo aqui. Olha, em primeiro lugar, a imprensa foi informada antes que o próprio Itamaraty. Tá? Vamos ser claros aqui sobre o que aconteceu ontem. A imprensa brasileira e americana foi informada antes do próprio Itamaraty. Então, isso é muito grave, sem dúvida nenhuma. Agora, em termos práticos, em primeiro lugar, aquilo que eu acabei de citar, o fato do Brasil ficar sem acesso à Casa Branca, sem acesso ao Departamento de Estado, o que representa, no fundo, é que o único canal hoje existente entre Brasil e governo Trump é feito por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Por isso é tão grave também tudo isso. Você, no fundo, houve uma ruptura da relação de diálogo entre os dois governos. Esse é um dos aspectos principais. E ontem eu também perguntei, Elô, e aí? A Maria Luísa Viotti vai fazer o quê? Ela vai voltar para casa? Ela fica nos Estados Unidos? E pelo menos até agora, claro que isso tudo pode mudar, pelo menos até agora, a instrução do Itamaraty é para que ela permaneça nos Estados Unidos, porque ela não foi expulsa. E se ela for expulsa,
que isso parta do governo norte-americano, que eles assumam a expulsão. Que não seja o governo brasileiro que diga volte para casa e vamos passar pano ou deixar isso quieto. Não. Se tem algo a mais a ser feito, que seja feita, e que a ação seja feita pelo governo norte-americano. Esse é o ponto fundamental. Deixar então, o ônus pelo com menos eles, por né? enquanto, é isso. Deixar o ônus, deixar o peso, na verdade, o preço político de tomar uma decisão dessa, que fique, sim, na Casa Branca. Agora, insisto, isso é um ato deliberado de ataque, obviamente, às instituições brasileiras. Isso não tem nada a ver com Daniel Pérez. Isso não tem nada a ver. Vou dar alguns exemplos, inclusive, que o próprio Bolsonaro fez. O Bolsonaro, em um certo momento, nomeou Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul. É isso que o Brasil fez. Comunicou os sul-africanos. Os sul-africanos entenderam que aquilo ali era uma jogada absolutamente perigosa, tinha a ver com as igrejas evangélicas na África do Sul, tinha tudo a ver com outros, eu diria, interesses, menos o interesse bilateral entre Brasil e África do Sul. O que fizeram os sul-africanos? Sentaram no dossiê e ficaram meses, mas meses, eu posso te dizer, foram mais de 6 meses. Os sul-africanos simplesmente sentaram nesse dossiê até que o Brasil entendeu que esse nome não seria aceito. O Brasil atuou, fez algum tipo de gesto, o presidente Bolsonaro foi à imprensa denunciar, nada. Por quê? Porque isso é a praxe da diplomacia. O outro país precisa aceitar e não há nada que você possa fazer. Então, expulsar ou retirar o visto de uma embaixadora como essa é absolutamente rasgar as regras diplomáticas e dizer que eu estava falando, que era a terceira dimensão dessa história, que no governo norte-americano a ordem na relação bilateral é dizer, sim, temos uma relação bilateral, mas quem dita as regras dessa relação bilateral somos nós. Isso tem funcionado para o Milei, isso tem funcionado para o Paraguai, tem funcionado para El Salvador, tem funcionado para vários outros países. Mas, aparentemente, no Brasil tem certos limites. Tudo bom, Jamil? Prazer em falar com você. Eu tenho uma pergunta totalmente fora da pauta para te fazer, mas não quero que você responda agora. Eu queria saber se você viu a Aurora Boreal, o que você sentiu, se viu. Segundo, nós estamos muito mal parados aqui, tá? Voltando para o tema do programa. Por quê? Se por acaso acontecer aquilo que o professor Castro Rocha lembrou agora, que é uma empreitada militar contra o Brasil, nós estamos muito ferrados com esse ministro frouxo que é o José Múcio. Porque ao mesmo tempo em que a diplomacia brasileira emite uma nota corajosa e dura, chamando de mentira o que é mentira, vem esse sujeito para falar que se os americanos invadirem o Brasil, nós vamos abrir o portão porque não temos nem dinheiro para mandar fechar o portão. Isso é um absurdo tão grande. Quer dizer, o cara é ministro da Defesa, ele é igual o ministro da Saúde, né? O William está me chamando aqui para voltar certamente para falar disso. O ministro da Saúde, perante a pandemia, fala: não posso fazer nada, enterrar a cabeça na terra. É um absurdo. Olha a minha Alexa aqui falando. Ó. Mas é isso, queria fazer esse registro. De um lado, um governo altivo, com a diplomacia emitindo uma nota que repõe o que é, a chantagem. E de outro, um ministro frouxo e fraco que só faz pagar mico como esse José Múcio. Deixa eu colocar a declaração na tela. Hoje é dia do roteiro. Jamil, deixa eu só colocar a declaração na tela para quem não viu. Hoje é dia do roteiro maluco, viu? Todo mundo resolveu furar meu roteiro. O Fábio já furou meu próximo tema agora. Vive assim mesmo. O programa vive assim mesmo. Hoje é dia do roteiro maluco. Vamos colocar na tela aí o que disse o Zé Múcio num evento da Confederação Nacional da Indústria. Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu queria dizer que eu sou hater do José Múcio Monteiro há muito tempo, eu sou hater original, acho que é um dos piores ministros desse governo, um dos piores ministros da defesa que esse país já teve, por quem é um entreguista, e ao invés de fazer o relacionamento da sociedade com as Forças Armadas, age como um advogado das Forças Armadas junto do governo. Então, queria só adicionar aí... Dito esse preâmbulo, né? Queria te passar, Jamil, para falar também. Eu acho que era parte do trabalho de lobby que o Múcio faz para ter mais dinheiro para as Forças Armadas. Ele, inclusive, fala que devia ter 2% do orçamento fixo para as Forças Armadas e por aí vai, né, Jamil? Olha, pode até defender mais recursos para as Forças Armadas. O que não pode dizer é que a reação hoje seria abrir um portão. Né? Uma coisa não exclui a outra. Vamos aos números.
o orçamento norte-americano no ano passado para o seu setor militar foi de 900 bilhões de dólares. Para o Brasil, 30 bilhões de dólares. Então, a diferença é monumental. Não há nenhum tipo de dúvida sobre isso. Mas eu queria trazer um outro dado aqui. Olha que curioso. Sabe qual é o orçamento do Irã para os seus militares? 7 bilhões. Um terço, não, menos de um terço do que o Brasil gasta. Claro, não é o território brasileiro, a gente sabe de tudo isso, temos todas as informações sobre isso, não estou dizendo aqui que temos dinheiro suficiente, eu estou dizendo que na guerra moderna, só o orçamento não basta. Você tem vários outros fatores, inclusive as novas tecnologias, inclusive descobrir quais são as vulnerabilidades do outro país. Imagine só, o governo do Irã conseguiu, com Hormuz, né, um estreito, basicamente usar aquilo ali como, eu diria, como uma arma de defesa impressionante contra o ataque americano. Não estou aqui defendendo o Irã, não, hein? Não é isso. Só estou dizendo que em estratégia geopolítica é muito diferente do que você simplesmente só falar em gastos e valores. Agora, tem um outro aspecto que também é muito fundamental a gente entender, que a história do Brasil nos ensina. A maior arma de defesa que o Brasil teve e provavelmente terá pelas próximas décadas, chama-se diplomacia. Essa foi a maior arma que o Brasil utilizou na sua história para construir as suas fronteiras com 10 países, e nenhuma delas, pelo menos com guerra direta. A gente tem, obviamente, a situação do Paraguai, tem outras situações críticas também, mas nada comparado ao que aconteceu aqui na Europa, por exemplo, e nem na América do Norte, no caso, entre México e Estados Unidos. Então, a maior defesa que o Brasil tem é a diplomacia, sem dúvida nenhuma. Dito isso, o ministro da Defesa que fala que não tem o que fazer, que basta abrir, que só resta abrir o portão, para a gente, obviamente, se preocupar e muito. Se eu fosse o Pentágono, eu teria colocado esse registro e distribuído para todos os meus generais. Olha só o que diz o chefe dos generais deles lá do outro lado. Exatamente. Inclusive... Vai para casa, né? Se você não tem nada para fazer, então vai para casa. O que você está fazendo ali? Agora, eu acho que o presidente Lula, na convenção do PT, ele falou que o Brasil precisa ter drones, fábrica de drones, precisa investir na defesa. E eu acho que ele tem toda a razão. Não existe mais a possibilidade do Brasil não ter armas de dissuasão, minimamente. E o conflito, como você bem pontuou, no Irã, deixou isso muito claro. Além, lógico, de estratégia, né? Inclusive, usando uma metáfora futebolística, se você é treinador de um time inferior ao outro tecnicamente, Fábio, você não vai dar uma coletiva de imprensa e falar, não, meu time vai tomar de goleada, a gente vai entrar, a gente já sabe que vai ser 10-0 para outro time. Você vai falar, olha, o jogo vai ser duro, mas estamos aqui para jogar o jogo, estamos aqui para fazer a partida, né? O que o José Múcio claramente seria um péssimo técnico de futebol, bem como é um péssimo ministro da Defesa. Ô, Jamil, deixa eu trazer um outro tema, senão a gente vai acabar ficar sem tempo. Antes que a gente atropele, né? Antes que vocês furem... No dia do roteiro maluco, antes que vocês furem o roteiro de novo, a ONU critica a PL da pedofilia. A Organização das Nações Unidas... Múcio, ministro 7x1. Uma carta sigilosa em que denuncia Vamos pingar, gente. PL da pedofilia, que é uma bandeira do bolsonarismo, um projeto aprovado a toque de caixa em junho por um congresso esvaziado e que acaba com uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a interrupção legal da gravidez em caso de estupro, um retrocesso e tanto nos direitos das mulheres. O que diz essa carta, Jamil? Olha, William, isso é muito importante, porque a gente ouviu aí nos últimos dias Flávio Bolsonaro falando das mulheres, dos direitos das mulheres, etc. Obviamente com uma pauta eleitoral muito clara, porque ele precisa do voto das mulheres para se aproximar ou eventualmente ter a ambição de vencer a eleição. E ele veio justamente com esse papo, né, das mulheres. Mas aí, olha só que curioso, justamente na mesma semana, a ONU manda uma carta, nós tivemos acesso a essa carta, uma carta de 8 páginas, escrevendo ponto a ponto, William, por que o PL da pedofilia é tão perigoso para as meninas e para, claro, as mulheres.
E aí, vamos só lembrar, quem é que lidera todo esse processo? São os congressistas, os parlamentares do PL. Né? E é um projeto que basicamente esvazia uma outra determinação que já existia. Não legaliza o aborto no Brasil, não é isso. Ninguém está falando em legalizar o aborto, apesar de, na minha opinião, mas minha opinião não é interesse, não é interesse de ninguém. Exatamente. Mas a lei que existia anteriormente, a portaria que existia anteriormente, perdão, a resolução, ela não autorizava o aborto. Ela simplesmente criava um procedimento para os casos nos quais a Constituição permite que o aborto seja realizado no Brasil. Só isso. Não tinha nada demais. E o que faz o PL da pedofilia? Basicamente desmonta todo o sistema que permitiria que meninas que tenham sido alvo, por exemplo, de um estupro, possam ter acesso aos serviços legais. Não estamos falando aqui de nada extraordinário. A Constituição apenas um cumprimento da Constituição. E aí a ONU mandou essa carta basicamente para protestar e dizer, claro, que isso não tem cabimento algum numa democracia, muito menos diante dos compromissos que o Brasil assumiu nos tratados internacionais. Então, é uma violação atrás de violação. E aí é curioso, porque na carta, a ONU inclusive cita, olha, inclusive foi muito curioso, porque isso tudo foi aprovado em 2 minutos de sessão no Senado brasileiro. A Edu contou toda essa história para a gente já. Claro, é escandaloso que um projeto dessa magnitude tenha passado, né, como expressa, eu diria, pelo Senado. Sabe como é que eu vejo essa questão de extrema-direita e direitos das mulheres? É mais ou menos como um vegano elogiando as vantagens de comer carne, sabe? Porque eles odeiam a autonomia feminina, eles não têm nenhuma simpatia por isso, querem acabar com o direito ao voto feminino. Isso é uma ameaça que está presente aí, é uma campanha que vem lá dos Estados Unidos, dos formuladores dessas plataformas, e aí o sujeito chega aqui e fala, olha, não, agora eu sou a favor. Olha, negaram absorvente para as presas dos presídios brasileiros, né? É de uma impiedade terrível. Enfim, e se preocupam muito com o feto, mas a criança aos 14 anos pode ser morta, porque eles querem reduzir a maioridade penal para a polícia ir lá e executar friamente, sem que isso tenha consequência para o mal policial. Então, é um discurso que não cola, sabe, o Jamil? Não sei se vai colar entre as mulheres, porque as mulheres têm sido muito mais racionais e inteligentes do que os homens desse país aqui. Mas é um discurso absolutamente paradoxal e mentiroso, vamos dizer a palavra certa, né? As mulheres têm sido mais racionais porque nós somos as vítimas de tudo isso, né? Somos as vítimas da tentativa de fazer que nós sejamos subjugadas às vontades dos homens, às posições de poder. E agora, o que é mais cruel nessa história toda e o fato de uma carta ter vindo da ONU devia ser mais do que um sinal de alerta para todo mundo entender a crueldade do que está sendo proposto, que é uma menina no Brasil, meninas de 11, 12, 13, 14 anos, engravidarem vítimas de estupro, muitas vezes por parte de parentes, pais, padrastos, tios, primos, etc. E ainda, além de ser vítima dessa violência toda, ainda tem que ser vítima de uma gravidez resultante dessa violência. Assim, o que mais a gente precisa dizer para explicar o grau de crueldade que mulheres do PL estão defendendo para impor às meninas brasileiras? Então, assim, é algo tão revoltante, tão inaceitável, porque vai muito além de que qualquer conceito ou posição que alguém possa ter contra ou a favor do aborto. Trata-se de lidar com um pingo de humanidade com uma vítima de uma violência. Exatamente, Elô. E é importante que você tenha dito dessa forma, porque faz 26 anos eu cubro, obviamente, todos os temas da ONU, os documentos, resoluções. Fazia tempo que eu não vi uma carta tão indignada. Porque tem todo um protocolo de como você se dirige às autoridades de um país. Então, é sempre tudo feito com muita calma, com a linguagem muito cuidadosa. Nesta carta, e eu convido quem quiser ler, está no site nosso, do ICL Notícias, a carta é indignada, porque é disso. Né? Não há nenhum tipo de debate sobre a legalização do aborto no Brasil. Não é sobre isso. É sobre as crianças, as meninas que foram alvos de estupro. O que mais dizer sobre isso?
O que mais dizer sobre isso? Então, a carta tem esse tom indignado, porque, como você colocou, é um crime sobre crime sobre crime. E aí vem esse mesmo partido dizer que defende as mulheres e quer o voto das mulheres. Não cola, né? Enfim. Não, Jamil, você vê um presidente do Senado que permitiu essa votação esdrúxula, Isso. né, num Senado esvaziado, sem ninguém para discutir, e não bota para votar o fim da jornada 6x1. É esse Senado que a gente está enfrentando, é esse Congresso, é com esse Congresso que a gente está lidando. E o projeto da misoginia também, que está parado lá, né? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!